Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Hoje conosco o vereador Digão, presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Eu falo está porque, dentro de poucos dias, ao ser notificado, o vereador Paulo Miranda, que assumiu a prefeitura de Taubaté em agosto, na situação de presidente da Câmara, assumiu o posto de prefeito do Ortiz Júnior, que agora deve ser recolocado na condição de chefe do Executivo, e o vereador Paulo Miranda, prefeito Paulo Miranda, retorna à presidência da Câmara Municipal. Quem mais saiu prejudicado nessa história toda, vereador Digão, foi o vereador Paulo Miranda. Concorda com isso? Não pôde sair à reeleição, ficou 2 meses praticamente como prefeito, retorna agora para a Câmara Municipal como presidente, mas a sua função eletiva se encerra dia 31 de dezembro. Mas a gente tem que saudar a coragem dele. No Cumpriu o papel, né? Cumprimento do exercício da função que é dada ao presidente, tem essa situação. Pode acontecer, né? Questão igual aconteceu no município. Só lembrando que ele tinha a prerrogativa de dizer não. Exatamente, mas eu acho que o Paulo teve muita coragem, acho que teve personalidade de assumir esse compromisso, de honrar o compromisso com a população. Eu acho que ele foi eleito vereador, ele estava cumprindo sua obrigação aqui na Câmara Municipal, é um grande companheiro da Câmara Municipal, acho que todos os vereadores têm o Paulo como uma grande pessoa. Eu posso considerar hoje como um amigo que eu ganhei aqui na Câmara Municipal, sempre pela lealdade, sempre pela postura correta aqui dentro. Então, realmente, eu acho que foi o que mais foi prejudicado nessa situação, porque com a retomada agora do prefeito Ortiz Júnior, o Paulo volta para a presidência da Câmara, mas até dia 31 de dezembro não pôde concorrer à eleição nem a executivo, nem a legislativo, até por uma situação mais grave, porque ele não tinha nem afiliação partidária. Isso que me mais impactou, mais me deixou chateado nessa situação de ver um companheiro da Câmara Municipal não passando por uma situação dessa. Porque se o Paulo também não assume, ele também não poderia ser candidato a vereador, à reeleição. Então, eu acho que realmente... Mesmo no caso tivesse uma nova eleição para prefeito, ele não poderia concorrer. Ele também, por não ter uma legenda, por Exatamente, não ter uma filiação partidária. Então, é uma situação realmente desagradável que o vereador Paulo Miranda está passando, mas eu acho que vai ficar aí a história dele aqui na Câmara Municipal, o momento da cidade de Taubaté. Eu acho que tanto no Legislativo como no Executivo ele fez o papel dele, cumpriu com as obrigações dele com a população, e isso tem que ser reconhecido pela população taubatiana. E o vereador Paulo Miranda tem um detalhe curioso, uma peculiaridade no mandato dele. Ele foi o primeiro, me corrija por favor, Luiz Carlos, o primeiro vereador que no seu primeiro mandato assumiu a presidência da Câmara. Confere? Não, teve outros sim, mas uns poucos. E o primeiro que assumiu também depois de um prefeito que foi cassado, se tornou inelegível e assumiu a prefeitura também por um período pequeno de tempo, mas curiosa a história da trajetória do vereador Paulo Miranda aqui na Câmara Municipal. Já que você me perguntou, em 1977, Mário Celso de Almeida era a primeira legislatura e foi eleito presidente. Foi eleito também, 77. Não é da minha época, por isso que você é uma enciclopédia. Mas voltando, só para informar bem o telespectador, o que aconteceu com o Paulo Miranda é uma coisa que ninguém entende. É normal. Ninguém foi... o que acontece? Como ele era militar, ele não podia se filiar a um partido político. Então ele não se filiou. Ele comunicou ao juiz que ia sair candidato a vereador pelo PP. Ele foi eleito. Sendo eleito, para tomar posse, ele tinha que ir para a reserva da Polícia Militar. Ele foi para a reserva. Ele foi para a reserva e assumiu. E passou batida a filiação. Nunca mais se pensou em filiação. Ele não se atentou por isso, o partido não alertou ele, ninguém alertou ele. Então ele ficou sem partido, sem saber. E só veio saber quando ele estava na prefeitura como prefeito e fez um questionamento ao juiz se ele poderia ser candidato a vereador. Tanto que ele teve 46 votos, inclusive. Então, aí que ele foi informado, não, o senhor não pode ser candidato a nada, porque o senhor nem filiado a partido é. Pegou ele de surpresa. É isso que aconteceu. Infelizmente, isso que aconteceu com o Paulo. Exatamente. Alguma questão para o vereador Digão? Vereador Digão, o senhor já vai para o 3º mandato. E o seu nome
é muito citado, não só na classe política, mas na imprensa, onde eu tenho convivência, como um nome potencial a candidato a prefeito. Né? Nessa situação que se criou em Taubaté, se falava muito no seu nome para ser o candidato do PSDB. Mas o vereador o Ortiz Júnior vai retornar e vai ganhar o direito vai ser deferido, vai ser deferido a candidatura, tudo indica, tudo. Ele vai assumir os próximos 4 anos. Depois disso, quer dizer, para 2020, já perguntando em 2020, o senhor tem alguma pretensão política no sentido de ser candidato a prefeito? Eu estou dizendo isso porque o seu nome sempre é lembrado pelos seus colegas com nome potencial, inclusive até por outros partidos, por adversários seus. Oscar, eu deixo sempre na mão de Deus. A gente está falando daqui 4 anos. Então, primeiro eu quero cumprir meu papel até o dia 31 de dezembro, mantendo meu segundo mandato aqui na Câmara Municipal, cumprindo com as minhas obrigações. Segundo ou terceiro? Não, agora, dia 31 de dezembro, pelo meu segundo mandato. Tá. Né? E iniciar o nosso terceiro mandato a partir do 1º de janeiro. Eu acho que sempre cumpri a minha obrigação dentro da Câmara Municipal, sempre batalhei pela população e é isso que eu quero dar continuidade. Eu acho que se o nome nosso é lembrado, é pelo trabalho legislativo que a gente compõe aqui na Câmara. Eu acho que isso me deixa orgulhoso de saber. A gente escuta as pessoas falando, escuta o nosso nome sendo lembrado, mas eu acho que é outro momento, eu acho que lá na frente a gente vai discutir. Nós temos aqui, daqui 2 anos, temos uma eleição presidencial, a governo do Estado, a deputado. Então, muita coisa pode... Eu falo porque a partir do momento que o prefeito também voltou, né, e ganhou, acredito também que vai ter seu deferimento e vai ser o prefeito a partir de 2017, com a decisão tomada ontem pela Justiça, eu também fico numa dúvida. Eu falo, será que o prefeito também não vai sair candidato a deputado federal? Ou deputado estadual, daqui 2 anos? Vai cumprir o mandato até o final? Né? Então tem essas coisas, porque muito se fala também da gente ter um representante do governo federal. Senhor me permite? Ter mais deputados estaduais na nossa cidade, representando a cidade de Taubaté. Então, eu acho que o cenário político, principalmente esses próximos 2 anos, 2017 e 2018, muita coisa pode acontecer aqui na cidade de Taubaté. Vereador, o senhor acha que o Ortiz Júnior tem perfil legislativo ou o perfil dele é realmente executivo? O senhor que o conhece bem, até porque como legislador trabalhou diretamente esses 4 anos com as ações dele enquanto prefeito. Eu acho que é difícil a gente falar. Eu conheci o Júnior como prefeito da cidade, dentro atuando como gestor. Então é muito difícil a gente falar se tem um perfil legislativo. Eu falo que hoje a gente... São perfis completamente diferentes, né? Que fica isso bem claro. Mas eu vejo assim, o Eduardo Cury, em São José dos Campos, foi prefeito por 2 mandatos na prefeitura de São José dos Campos, cumpriu o seu papel brilhantemente lá na frente da gestão da prefeitura de São José, virou legislador como deputado federal e cumpre o seu papel, olha, brilhantemente também. Então é um deputado combativo, um deputado atuante lá no... Então eu falo, é difícil a gente julgar e falar. Eu acho que o Júnior ele é uma pessoa muito inteligente. Isso ninguém pode questionar. Ele é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa inteligente. Eu acho que tanto no legislativo como no executivo, eu acho que ele cumpriria bem as 2 funções. Eu acho que é difícil a gente julgar se é melhor no executivo, melhor no legislativo. Mas como prefeito, eu acredito que ele fez uma boa gestão. Eu sempre falava para as pessoas, muita gente durante esse mandato, principalmente agora na questão eleitoral, questionava, falava assim, mas e o Júnior? Eu falava, o Júnior, como prefeito, a gente não tem que falar. Acho que todo prefeito, por mais brilhante que ele for à frente da administração, ele vai receber crítica, não tem como. Eu acho que nunca ele vai fazer uma administração perfeita em todo sentido. Vai ter falhas, vai ter... Eu acho muita coisa acertou, muita coisa ele errou. Eu tenho certeza e tenho consciência que se fazer uma pergunta para ele, ele mesmo vai falar isso aí. Que ele acertou algumas coisas, falhou em algumas coisas, colocou algumas pessoas que não deu certo. Então, enfim, eu acho que nenhum administrador vai acertar tudo. O senhor acredita que vai ter alguma reforma de secretariado no segundo mandato? Eu acredito que vai. Não tem dúvida disso. Capaz de apontar quais pastas? Não tenho. Eu acho que isso não as que o senhor queira, não as que o senhor deseja. Não, eu falo o seguinte, Miguel, a gente tem que respeitar o administrador, o prefeito da cidade que
que tem que ter as pessoas ao lado dele que ele confia. Se ele confia no mesmo pessoal que trabalhou com ele no primeiro mandato, ele vai trabalhar com o pessoal. E eu acho que a gente tem que cobrar para que as coisas funcionem. Não, troca fulano, ciclano. Acho que a gente não tem essa autonomia de pedir para trocar. Se eu fosse gestor, algumas pessoas eu mudaria. Não por questões pessoais, mas por questões de trabalho, que eu, como vereador, como representante da população, a gente enxergou algumas falhas em alguns setores. Mas eu acho que 80% dos seus secretários funcionaram bem na cidade de Taubaté. A gente não pode ser leviano e tacar pedra e falar, não funcionou nada. Pelo contrário, eu acho que a grande maioria dos secretários dele, isso eu percebo dentro da Câmara Municipal, que muito poucos dos secretários que eram criticados. Era mais uma área da saúde que era questionada. A questão do trânsito na cidade de Taubaté foi muito questionada, depois foi amenizado aqui dentro da Câmara, perceberam que as mudanças deram certo. Então, tem alguns setores que eu acho que precisaria mudar, precisaria se ajustar um pouco mais, mas... Que, aliás, é o papel da Câmara, apontar os erros mesmo, né? Exatamente. E apontou muitas coisas e mudou. Eu falo uma coisa, Luiz Carlos, que o prefeito Ortiz Júnior, ele tem essa consciência. Ele tem essa consciência. Ele sabe, por mais... É igual aquela situação que virou. O Digão é candidato a prefeito no lugar do Júnior. Muito se falou isso. Muito se falou. Eu saía na rua, o pessoal falava, você vai no lugar do Júnior? Eu falei, gente, não... eu coloquei à disposição do partido. O senhor, em algum momento, chegou a querer realmente ser candidato a prefeito? Não, eu vou completar com outra pergunta, presidente. Dá licença. Agora eu estou aqui coçando, mas vou fazer junto com essa pergunta. Pode fazer. Meio notório que o senhor até colocou seu nome, você acabou de afirmar, colocou seu nome à disposição do partido para ser candidato a prefeito numa emergência. Exatamente. Que não é emergência. E a gente notou que isso prejudicou essa campanha de vereador. Isso também foi uma análise unânime aqui. Compasso de espera, né? O compasso de espera acabou travando um pouco sua campanha. O senhor fez campanha? Que nós sabemos, 2 semanas. 2 semanas, foi isso? E isso prejudicou... 9 dias de campanha. Menos de 2 semanas. Quer dizer, isso prejudicou no final a sua votação, que acabou diminuindo a sua votação. Correto? Correto. Mas eu falo o seguinte... Mas o senhor chegou a querer realmente ser candidato a prefeito até pelo PSDB? Não. Todo mundo falava, o Digão vai sair do partido. Quantas historinhas a gente escutou isso aí? O Digão e o Bilili vão sair fora do partido. Vão deixar o partido. A gente tem que entender o seguinte, o papel do vereador aqui é fiscalizar, é criticar, é brigar, é elogiar quando é necessário. Esse é o nosso papel. Eu fui assim com o Peixoto. Eu fui assim no mandato do Peixoto. Tinha coisas boas que ele fazia, a gente elogiava. Quando a gente estava errado, a gente pedia desculpa. Sempre foi. Pode olhar, tem um arquivo da Câmara Municipal inteirinho para ver. Quando não funcionava as coisas, eu criticava. Eu sou capaz de afirmar que o senhor aprovou a maioria dos projetos do Peixoto, como a maioria dos projetos do Exatamente. O Júnior teve 90% dos projetos dele, eu aprovei. Porque eu entendo que é necessário para a cidade, que é importante para a cidade. Agora, teve críticas, lógico. Coisa que eu não concordava. Não concordei com a taxa de iluminação pública. Não concordei com a planta genérica de valores. Não aprovei a questão da terceirização da saúde e da educação. Não concordo até hoje. É uma decisão minha, não é uma decisão, o prefeito está fazendo errado. Não, ele entende que isso é necessário. Por outro lado, eu vejo que a PPP do lixo, a questão da parceria público-privada, está dando resultado no dia a dia do taubatiano. Se tem alguma falha na questão processual, se na questão de licitação, tem que ser apurado. Isso sempre que já foi levantado algo a respeito. Exatamente. Agora, se tem alguma falha, tem que ser corrigido. Se a prefeitura está fazendo alguma coisa errada, vamos fiscalizar, vamos ficar de olho. Se não estiver dando certo amanhã, vamos cobrar. Agora, hoje é uma realidade isso acontecendo. Agora, esses trabalhos de saúde, educação, principalmente por causa dos 2 orçamentos maiores, das 2 pastas maiores, que envolvem quase 40% do orçamento da cidade. Então, isso eu acho temerário. Mas é uma situação que o prefeito tem assumido esse compromisso e tem tentado fazer. Agora, o modelo de gestão, o modelo da gestão feita dentro da saúde, que eu acho que é um pouco temerária. Tem algumas coisas que tem que corrigir. Eu sempre falo, não adianta a gente fazer prédios reformados, equipamentos novos, se a gente não tiver o bem mais precioso, que é o médico. Se não humanizar a saúde, não Exatamente. tem como, eu acho que a pessoa que vai procurar uma unidade de saúde, Miguel, Luiz Carlos, ela chega lá com problema, ela não chega lá sorrindo. Ela não chega feliz lá, olha, estou vindo aqui no postinho porque eu quero vir. Ela está com problema. Então, se ela chega, ela não é bem tratada, não tiver o médico, se ela esperar lá 3 horas para ser atendido, ela sai dali pior ainda do que ela chegou. Então, essas coisas que eu tenho, eu brigo, o doutor João Hebreu, ele sabe que eu tenho respeito por ele.
Mas eu brigo isso por causa do bem da cidade. E se você perguntar para 90% da população, a pessoa vai falar, não, melhorou a saúde. Agora, quando você fala na questão de exame, demora de exames, eles vão falar, digamos, demora bastante exame. Melhorou alguns outros não andaram. Então, essa crítica não é uma crítica pessoal ao Dr. João Hebrão, secretário de Saúde, mas sim a questão de logística, de ajuste, que eu acho natural também que durante o tempo vai se corrigindo algumas falhas. Então, eu falo, Miguel e Luiz Carlos, que na ocasião eu me senti na necessidade de colocar o meu nome à disposição do partido, até para dar uma tranquilidade para o próprio prefeito. Eu entrei dentro do PSDB por causa do Júnior. Muita gente não sabe disso. Digam, você é visto como ovelha negra dentro do PSDB. Eu quero ser sempre assim, porque eu deito a cabeça do travesseiro e durmo. Se eu tiver que falar alguma crítica para o prefeito, eu falo na cara dele. E ele sabe disso. Agora, eu não vou dar tapinha nas costas dele, vou fazer outra coisa. A gente muito falou assim, o vereador Digão, o vereador Bilili vai apoiar outro. Nós ficamos em stand-by, nós fomos brigar pela situação, falamos, vai correr o risco da gente ser prejudicado, porque a gente está no PSDB. Se acontecesse uma impugnação lá atrás, a gente não teria candidato. Chegou a criar um mal-estar? Atrapalharia uma coligação que fez 4 vereadores. Então, por essas questões partidárias, eu vou brigar sempre. Vou brigar sempre, eu estou no PSDB. A partir do momento que eu não estiver no PSDB, estiver em outro partido, eu vou brigar pelo outro partido. Chegou a criar um mal-estar entre a bancada do PSDB e o prefeito Júnior Ortiz e seu grupo? Não, eu falo que foi até o final, mantendo a candidatura. Não, a gente sempre jogou aberto, Miguel. A gente teve na casa do Júnior, acho que 2 ou 3 vezes, conversando com ele. Lá eu cheguei para ele, eu tive a oportunidade de falar, prefeito, eu sei que eu não sou o seu candidato. Eu sei que eu não sou o candidato que você queria que fosse. Mas eu tenho que me colocar à disposição, então eu me coloco à disposição. O peso. Tem outro nome que é mais simpático, tem outra coisa, mas eu tenho, como militante do PSDB, eu tenho que colocar meu nome à disposição. Até em respeito ao governador Geraldo Alckmin, que sempre abriu as portas. As figuras que sempre nos deram apoio, Bruno Covas, Ricardo Montoro, Fernando Capês, essas pessoas, Samuel Moreira, o chefe de Casa Civil, a gente tem uma ligação forte com todos eles. E eu acharia naquele momento que eu tinha que me colocar à disposição. E qual foi a receptividade do partido com relação ao senhor colocar o nome para apreciação de uma possível candidatura? Uma coisa foi a do prefeito, outra dos dirigentes do partido. Exatamente, ficou assim. Em São Paulo ficou acertado o seguinte, se caso o Júnior tiver impedimento, o candidato nosso do PSDB é o Digão. Só que uma coisa tem que ser construída também dentro do município. Eu jamais seria candidato atropelando, pedindo intervenção do partido. Eu nunca fiz isso. Eu fiz sim quando teve aquela convenção do PSDB, a convenção municipal, que usaram meu nome, publicaram a publicação da convocação da convenção sem a minha assinatura. Aí eu agi. Eu falei, não é certo isso. Até porque eu não fui convidado para a convenção do PSDB. E na ocasião, eu, o vereador Bilili e o vereador Diego, a gente não foi convidado. Fizeram uma convenção sem a presença dos 3 vereadores. Então, eu não achei justo. Eu fiz uma representação e pedi que fosse cancelado. O prefeito Ortiz Júnior tem o diretório provisório do PSDB. Mas, até aí, tudo bem, ele é o prefeito. Era o prefeito do município de Taubaté. Não teria problema nenhum. Nunca fui lá em São Paulo questionar, olha, você deram a provisória para o prefeito. Não, de maneira nenhuma. Deu para o Júnior é do PSDB. Só que tinha um movimento para dar para uma outra pessoa que não era do PSDB. Peraí, eu entrei dentro do PSDB, vou brigar pelas coisas do PSDB. Coisa errada eu não vou admitir nunca, Miguel. Agora, na ocasião onde tem um problema jurídico envolvendo a cidade de Taubaté, a justiça, naquele impasse, o prefeito tem registro, não pode ter registro, é candidato, não é, eu tinha que me colocar à disposição. Tinha 3 vereadores, o vereador Diego não quis colocar o nome, o vereador Bilili não colocou o nome, eu tinha que me colocar à disposição do partido. Até porque eu não acho justo para a história da cidade de Taubaté, um partido que a gente milita não ter um representante como candidato à prefeitura da cidade de Taubaté. Você aceitaria, por exemplo, um outro candidato que fosse do grupo do prefeito, mas que não fosse do PSDB? Não. Não. Eu acho que o partido do PSDB tinha que ser lançado candidato. Isso eu sempre falei. O PSDB tinha que lançar a candidatura. E isso foi levado à cúpula do PSDB. Oi? Isso foi levado à cúpula do PSDB. Até porque era uma decisão do governador. O governador, ele queria alguém do PSDB. Ele não abria mão. Isso era uma decisão do PSDB, da cúpula, do governador Geraldo Alckmin. O coordenador regional, o Tiesco, também queria falou. um nome no PSDB. O Tiesco falou, o governador Geraldo Alckmin falou. Não tinha possibilidade.
A cúpula do PSDB em São Paulo não queria não queria candidatura de outros partidos. Eu falo, Miguel, com tranquilidade, eu falo, sou amigo da Poliana, parceiro dela aqui na Câmara Municipal, gosto da Poliana como pessoa, como amiga, sempre jogamos muito aberto. O Zé Saldi, um grande amigo que eu tenho. Pessoas capazes para administrar a cidade de Taubaté. Presidente, só E o Isaac, próprio do PT, eu sempre tive amizade com ele também, com muito respeito. Agora, eu não acho justo. A cidade que tem um governador do PSDB, que nós perdemos nos últimos anos aí, muito espaço o PSDB. Hoje, o PSDB ele se tornou uma potência na questão partidária. Hoje foi para o próprio interesse do próprio governador. E nós precisamos mudar a questão política do Brasil. O cenário político brasileiro está difícil. E o PSDB está fazendo parte dessa reconstrução. Tanto é que nós ganhamos São José dos Campos, ganhamos de Jacareí. Acabaram perdendo Pinda, né? Perdemos Pinda. Que era um reduto tradicional. Eu acredito que perdemos Pinda, às vezes, por um já ganhou. A verdade é essa. Porque ninguém falava que Pindamonhangaba, o Vitor perdia a eleição. Mas eu acho que o oba-oba, a falta de vontade de sair para a rua, de pedir voto, e a eleição se ganha. A eleição se ganha no voto, sim, não no oba-oba. Perdemos a eleição em Pina. Então, eu acredito que Taubaté era o ponto crucial. Então, naquele momento dessa estabilidade que estava acontecendo, vai conseguir registro, não vai conseguir, vai ser candidato, não vai ser candidato, alguém tinha que se posicionar. Nenhum secretário que é do PSDB se afastou. Então não poderia ser nenhum da administração. Não tinha desincompatibilizado. Exatamente, não tinha nenhum da administração. Eu me coloquei à disposição. Então, só para a gente encerrar esse bloco, Luiz, você volta no terceiro e último com a sua pergunta. Se no dia 25 o TSE não tivesse revertido a própria decisão do TSE de reconduzir o prefeito Ortiz ao cargo de prefeito, naturalmente o senhor seria o candidato em novas eleições convocadas pela Justiça Eleitoral do PSDB. Eu falo o seguinte, Miguel, porque daí já é esgotado então, todas as instâncias. Mas isso que eu sempre falei, eu faço minhas colocações de forma democrática. Eu me coloquei à disposição do partido. Mas então, se os secretários vão se desincompatibilizar. Eu sei, mas respeitaria qualquer prisão do partido. Eu sempre fui militante. Eu sempre falei isso. E brigo, eu falo, na época que eu fui candidato, fui presidente do PSDB aqui no município de Taubaté, eu briguei por várias vezes, o João sabe disso, está aqui presente. Quantas vezes eu mandei para o secretário do PSDB municipal para a gente fazer reunião, não conseguia fazer. E eu acho, falo novamente, eu acho que o PSDB de Taubaté tem que se reestruturar novamente. Nós temos que fazer mais reuniões. A gente vê São José dos Campos lá, o Felício Ramute, ele teve apoio do ex-prefeito Emanuel Fernandes, Eduardo Cury, Hélio Ishimoto. Deputado. Sabe, todo mundo abraçando a campanha dele na rua. Porque lá se age de forma democrática, se constrói o nome da pessoa e todos abraçam aquela pessoa. É diferente. Taubaté falta uma renovação política. Responde daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho responde. Vamos ao rápido intervalo, voltamos na sequência com o Conexão Popular. Hoje conversando com o vereador Digão, aqui. Hoje presidente. Voltamos em instantes.